Olá, alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Química Orgânica para o ensino médio do Instituto Federal do Rio de Janeiro, Campus Pinheiral. E estamos chegando hoje à nossa 8ª aula. Estamos quase acabando aí o primeiro semestre de 2020. E hoje vamos continuar a falar das funções oxigenadas e, mais especificamente, continuar a falar das funções com carbonila, que começamos na aula passada estudando os aldeídos, cetonas e os ácidos carboxílicos. Muito bem, lembrando que o nosso material didático tem como base o nosso livro, Ser Protagonista, volume 3, então sempre estejam lá consultando o nosso material, fazendo os exercícios, o apelo que eu faço toda a aula. Fazer exercícios é importante para a compreensão da química. E também ler o capítulo independente, né? Tem muita coisa aqui que a gente fala, mas tem coisas que estão mais aprofundadas no livro, os boxes, né? Com curiosidades, com aplicações que é importante vocês estarem vendo lá. Bem, então, ainda na unidade 2, a gente está terminando agora o capítulo 4, que são das funções oxigenadas. Então, hoje encerraremos eles, para na aula que vem já começarmos a ver as funções nitrogenadas. Então, vamos à nossa aula de número 8, funções oxigenadas, funções com carbonila, continuação. Pois bem, alunos, na aula passada nós terminamos falando dos ácidos carboxílicos. E agora a gente vai ver alguns derivados diretos de ácidos carboxílicos que a gente costuma ver no nosso dia a dia, que costuma muito cair aí nos Enems e concursos da vida. Então, começando pelos sais orgânicos. Tá? Lembrando que nós temos derivados de ácidos carboxílicos, ok? Lembrando que um ácido, quando reage com uma base, isso daí lá na Química 2 a gente estuda, né? E também um pouquinho na Química 1, ele vai gerar um sal mais água, aquela reação clássica do do ácido clorídrico, né, o HCl mais NaOH, obtendo o sal cloreto de sódio mais água. É uma reação que a gente chama de neutralização. Neutralização porque a gente tem um ácido e uma base se neutralizando. Tá? O H, que aqui na verdade é um H+, está reagindo com o OH, que na verdade é um OH-. A reação de H+ com OH- vai dar água. Então, relembramos o conceito básico de reação ácido-base, tá? Só para a gente ter isso na cabeça. Logo, se nós reagirmos ácidos carboxílicos com substâncias básicas, tá? A gente vai ter uma reação de neutralização. Tá? Se eu reagir ácido carboxílico mais uma base, eu vou ter água primeiramente pela neutralização, mais o que a gente chama de sal orgânico, porque é um sal derivado de uma molécula orgânica. Ok, pessoal? Então, como isso funciona? Como eu já falei, são compostos originários da substituição do hidrogênio do grupo carboxila de um ácido carboxílico por um cátion metálico ou amônio. Tá? O amônio ele também funcionaria aqui como um cátion. Tá? Bom, a substituição ocorre mediante a reação entre o ácido e uma base. Então, se a gente tem o ácido etanóico, lembrando, etanóico porque ele tem 2 carbonos, olha a estrutura de ácido carboxílico aqui, carbonila, né? Isso é uma carbonila e ligada a ela uma hidroxila, e esse hidrogênio ele vai sair na forma de H+. Vai reagir com a hidroxila aqui, OH-, que está presa ao NaOH, vai gerar água. E o que acontece? Aqui a gente vai ter o ácido etanóico, no momento que ele libera esse H+,
o oxigênio que sobra fica negativo, na forma de ânion. Isso daqui, tá, é o que a gente chama de base conjugada. Tá? Na físico-química, a gente estuda o conceito ácido, perdão, conceito não, a teoria, né? A teoria ácido-base de Bronsted. Tá? Quem ainda está no segundo ano e está vendo essa aula, vocês vão estudar isso daqui, que é uma teoria simples. Quem dá H+ é ácido. Isso daí vocês vão ver em qualquer teoria ácido-base clássica, quem dá H+ é ácido. E quem recebe H+ é base. Ou seja, tudo que tem é um ânion negativo que ele consegue receber H+, como por exemplo aqui, o H+ poderia voltar e ele retomar ao estado de ácido acético. A gente chama de base conjugada. Mas o que acontece? Nessa reação de neutralização, quem vai gostar de se unir aqui, né, no sentido de atração, visto aqui que temos uma carga negativa, é o sódio, que é positivo. Então, ele vai se colabar aqui e gerar um sal orgânico, que nós vamos chamar ele de etanoato de sódio. Depois a gente vai ver sobre nomenclatura e vamos ver porque que o nome é assim. Mais água. Então, isso é um sal orgânico. Normalmente, na química orgânica, os sais eles são derivados dos ácidos. E a gente sempre vai colocar o menos aqui em cima do oxigênio e aqui o metal, que seja qualquer, com a carga positiva dele. Ok? Sempre para representar, para entender que isso é uma forma de sal. Quando eu coloco isso em água, o sódio logo se separa e quem vai fazer a reação química é o ânion correspondente. Então, como eu falei para vocês, esses sais em presença de água, eles retomam o ácido. Por quê? Eles são capazes de hidrolisar a água. Tá? Para quem já passou do segundo ano, vai estudar isso. Para quem está no segundo ano, logo vocês vão estar vendo esse tipo de reação. O que acontece? Esquece o sódio, porque ele não participa aqui nesse momento, tá? Mas preste atenção no etanoato, que é o ânion. O nome desse ânion aqui é etanoato. Ou, se a gente usar a denominação ácido acético, a gente chama de acetato. Ok? Então, o etanoato, ele está com essa carga negativa aqui, ele consegue transformar a água em ácido. Como assim, professor? A água pode ser ácido? Pode. É isso que a teoria ácido-base de Bronsted ela tem de diferente. Ela enxerga as substâncias, né, pela capacidade delas de transferência de prótons e de recebimento de prótons. O etanoato ele tem força suficiente para a água enxergar ele, tá, e ela se comportar. Vejam bem que aqui eu estou usando a palavra comportar. Em química, a gente não tem, tá, nada absoluto. Tudo é relativo, tudo é em relação ao referencial. Então a água, óbvio que se eu colocar sal na água, o cloreto ele não tem a capacidade, a água ao encontrar o cloreto do cloreto de sódio dissolvido da água, você assim, então ele dá o H para a água aqui na forma de ácido e eu vou ter HCl, né? Porque ele vai sair na forma de H+, e vai reagir que vou ter HCl. A gente sabe que isso não acontece. Senão a gente ia botar sal na água e ia estar ingerindo ácido nela. Então isso não acontece, é impossível. Por quê? O cloreto não tem força suficiente para fazer a água se comportar como ácido. Então o cloreto ele é neutro nessa situação. Já o etanoato ou acetato tem. A água vai perder aqui na forma de H+, e vai sobrar OH-. É uma hidrólise básica, porque ela libera o H-. Então o H+ vem para cá, desloca o sódio do lugar dele. Eu retomo o ácido etanóico, que é o ácido carboxílico, e libero de novo hidróxido de sódio. Então, é uma reação interessante. Ele faz com que também a água se comporte como ácido e a gente retoma o ácido carboxílico inicial, que era ácido etanóico. Tá? Então, cuidado, sempre lembrar que é uma questão de comportamento. A água pode se comportar também como base às vezes. Olha só que interessante. O próprio HCl, quando ele encontra a água, agora
o H mais que o HCl libera, que agora ele é muito mais ácido do que a água, é um ácido forte. A água funciona como base e olha que interessante, ele vai agora gerar o tal do H3O+, mais Cl-. H3O+, exatamente. Tá? A água, ela ganhou esse H+, lembrando que o H+, ele nada mais é do que um próton. É a mesma coisa, é igual, né? Digamos assim. Esse próton ele vem na água e a água ganha uma carga positiva, tá? Na forma de ligação aqui. O próton não existe sozinho, isolado. Por que é próton, professor? Porque o hidrogênio, com número atômico 1 e massa 1, ou seja, ele não tem nêutrons, ele só tem o quê? Um próton no núcleo, mais nada, e um elétron circulando. Ou seja, nem eu chamaria de núcleo. É um próton com elétrons. É a substância mais simples que existe. H+ significa que ele vai perder o elétron. Então ele vai virar um próton. Tá? Pronto. Ele é um próton. Bom, visto isso, esse é o comportamento dos ácidos orgânicos. E como a gente dá nome nele? Perdão, dos sais orgânicos. E como a gente dá nome? A gente vai usar o prefixo, que tem a ver com o número de carbonos, que a gente já sabe. O infixo, que é a presença ou não de duplas ou triplas, né, ligações, que a gente usa o, e, i, né, alcano, né, alceno ou alcino. E a gente usa o mais o ato. Por que ato? Porque tem uma explicação para isso. Às vezes o pessoal, porque a regra é assim. Sim, mas lembrem-se, tá? Para quem já estudou a Química 2 ou quem não estudou deve estar estudando, logo vai estar entrando nessa parte, que, por exemplo, ácido clorídrico, clorídrico não, ácido clorídrico, que é o HCl. Quando ele perde o H+ e gera o cloreto, né? Isso daqui menos H+, vamos botar assim. Ele gera um ânion. Quando a gente tem a terminação hídrico, o ânion vira cloreto, eto. Hídrico, eto. Tá? Agora, vamos supor o ácido clórico. Tem o perclórico e o clórico, mas vamos fingir que é o clórico só. Quando ele termina com o ico, porque o ácido clórico, tá, é o HClO hipocloroso, HClO2 cloroso, HClO3. É esse daqui. Esses são ácidos já oxigenados, que não vou entrar aqui na questão de ácido oxigenado ou não oxigenado nesse momento. Mas o nome dele é ácido clórico. Se eu tirar o H+ dele, vai virar o Cl-, O3-. O ClO3-, quando termina com ico, eu vou gerar o clorato. Ato. Ico, ato. A gente brinca até para lembrar, é o bico de pato. Bico de pato. Tá? Agora, o HClO2, ele é o ácido cloroso. Se eu tirar o H+, vai virar o ClO2-, e o nome do ânion é clorito. Ito. Quando termina com oso ácido, o ânion dele é ito. Tá? A gente brincava até para decorar na época do meu nível médio, que era assim: com hídrico não me meto. Bico de pato. Formoso, bonito. Dá pra gente decorar isso. Funcionava. Se vocês repararem, né, os ácidos carboxílicos, eles terminam com oico. Tá? Oico, lembra? Ácido etanóico, ácido metanóico, ácido propanóico. O oico, ele termina com ico. Ele tem um ico aqui. Logo, o ânion dele a gente vai fazer com ato, que nem a regra da química normal. Ó. Ico, ato.
Então, por isso que a gente usa o ato, tá? Então, isso tudo que está aqui tem a ver o quê? Com o nome do ácido. Por exemplo, se ele veio do ácido etanoico, ó, então et, 2 carbonos, né? Infixo an, o, né? Porque está aqui na regra, mas a gente pode simplesmente, facilitando essa regra aqui, trocar o ico por ato. É o ácido, simplesmente, agora na forma de ânion. Etanoato. Primeira parte. D e o nome do cátion que está associado a ele. Não tem mistério nenhum. Ó. Por exemplo, aqui, nesse primeiro exemplo, nós temos... Sempre faz isso daqui para separar o ânion. Imagina que aqui tem a carbonila, que vocês têm que achar, ligado a O alguma coisa, e o menos e o mais já vai te indicar que é um sal orgânico. Tá? Aí você pensa, se isso daqui fosse um H, seria que ácido? Ácido etanoico, porque ele tem 2 carbonos. Logo, ele vai ser o etanoato de amônio. Esse ânion NH4+, cuidado para não confundir. Esse é o amônio, que é o cátion, que ele recebeu um próton, um H+. Na verdade, o NH3, que é a amônia, que é uma base, de novo naquela teoria de que quem recebe H+, é uma base, ela recebe o H+, e vira amônio. Amônia, NH3, amônio, NH4+. Ok? Isso é matéria de outra química que vocês ou já viram ou vão ver. Não fiquem preocupados. Mas é fácil de entender, como vocês viram. Aqui, ó, olha só. Já até tem uma ramificação, mas ó, separa quem veio do ácido. É muito fácil, é só seguir o raciocínio aqui, ó. Carbonila ligado a O menos K+, aqui era para ser um H, era para ser um ácido, mas não, temos um potássio aqui. Então essa é a parte do ácido. Agora, que ácido é esse? Se fosse ácido, seria, ó, esse é o carbono 1, 2, 3, esse vai ser sempre o carbono 1, de novo uma cadeia, né, onde o grupo funcional ele é terminal, ele está nos finais. 4, cadeia principal com 4 carbonos, ok? No carbono 3 temos uma ramificação de um carbono que já sabemos que é um metil. Tá? Então é um 3-metil, lembrando que a gente começa com a ramificação. 4 carbonos na cadeia principal, prefixo but, azulzinho, ó, but. An, porque não tem dupla ligação. Butano, né? Ele veio do ácido butanoico, logo ele vai ser o butanoato. De quê? Potássio, que é o sal que ele está lá, é o 3-metilbutanoato de potássio. Esse é interessante, vocês vão falar assim, professor, mas o que é isso? Esse daqui veio desse ácido, eu vou desenhar aqui para vocês. Ó. Lembrando que ele tem uma carboxila para cá e uma carboxila para cá. Esse ó, tem 2 carbonos, então é o ácido etano porque tem 2 ácidos, 2 carboxilas, oico. Ácido etano-dioico, mais conhecido como ácido oxálico. Tá? Que ele vem, né? Oxal é muito ácido, vem de oxis, que é muito ácido. Muito bem. Então, ácido etano-dioico. Se ele perder essas 2 hidrogênios, lembrando que ele agora é um ácido que a gente chama de diprótico, porque ele libera 2 H+, agora a gente vai trocar o ico por ato. A gente tem o etanodioato, porque ele veio do ácido etano-dioico. De cálcio, olha que interessante, como ele fica com carga 2-, porque ele tem 2 carboxilas, ele vai interagir com cátions 2+. Tá? Esse daqui a gente pode também usar, em vez de falar etanodioato, a gente pode usar o termo oxalato. Tem um box no livro que fala sobre pedras, cálculos, né, causados por oxalato de cálcio.
Vejam lá no livro, não lembro a página agora, mas vejam, tá? Quando vocês lerem nessa parte do ácido orgânico, vai ter falando lá das pedras nos rins formados, né, cristais formados por oxalato. Então, oxalato porque vem do ácido oxálico, ok? Muito bem. Outro que também aparece são os anidridos. O que vem a ser o anidrido? Isso acontece quando, às vezes, o ácido ele reage entre si mesmo, só que um sendo ácido e outro sendo base. Na verdade, não bem isso, né? Porque na verdade é uma reação de desidratação. Tá? Mas é como se ele doasse um H+ de um e o outro doasse um OH-. Então, não é bem ácido-base, não. Tá? Na verdade, é uma reação de desidratação que vai acontecer aqui. Porque esse H+ aqui vai reagir com esse OH-, que vai sair, e vai se gerar uma ligação nova entre esse, vou até fazer de cor diferente aqui para ficar mais fácil de entender, entre esse oxigênio aqui e esse carbono aqui. Olha só, vai ficar essa ponte desse carbono com esse oxigênio e esse outro carbono. Olha que interessante. C-O, O, C-O. Isso é o que a gente chama de anidrido. Ah, isso acontece intramolecular, assim, como é que eu vou usar a palavra aqui? Dentro do próprio recipiente você pode ter essa desidratação, tá? E isso pode voltar também entrando no estágio de equilíbrio, tá? De anidridos. E existe inclusive alguns ácidos que são dioicos, que nem o ácido oxálico, isso não dá para acontecer, mas a partir do ácido propano dioico, ele pode reagir intramolecularmente. Olha que interessante. A ponte vai ser aqui, ó. A molécula vai virar e se ciclizar. Mas vocês têm que ter a perspicácia de enxergar C-O ligado com O e outro C-O. Esse é o anidrido propano dioico. Tá? Esse é o anidrido etanóico ou anidrido acético. Vamos ver o porquê dessa nomenclatura. Por quê? Tá? Essa nomenclatura vai funcionar da seguinte forma. A gente vai usar sempre antes a palavra anidrido e depois o nome do ácido de origem. É só a gente estudar qual é o ácido de origem. Olha só, no exemplo anterior, se ele veio do ácido etanóico ou do ácido acético, tanto faz o nome que a gente está usando, ele é o anidrido etanóico. Agora a gente tem que ter o cuidado de ver que, na verdade, a gente faz aqui um plano de simetria. O macete é esse. Joga um OH aqui e joga um OH aqui. Esquece que o oxigênio no meio e vê, ó, ácido etanóico, ácido etanóico. Ele veio do mesmo ácido, né? Que reagiu e virou anidrido. Então é o anidrido etanóico. Os cíclicos, né, só pode vir dele mesmo, então basta repetir o nome do ácido, só que agora, em vez de ser ácido propano dioico, que é esse daqui, ó, esse é o ácido propano dioico, esse vai virar anidrido propano dioico, tá? Mesma coisa, faz o planinho de simetria aqui, bota o OH aqui, bota o OH aqui, esquece esse oxigênio, já sei de onde é que veio. Muito bem, então olha só, vou fazer aqui o macetão. Ó, achei a porção anidrido, que é C-O, O, C-O. Cortei o oxigênio. Então vamos ver esse ácido aqui. Esse ficou com a carbonila para baixo, mas não tem problema. Ó, ácido 1, 2, 3. Esse é o ácido propanóico. E aqui, 1, 2, 3. Também é o ácido propanóico. Logo, esse é o anidrido propanóico. Só isso. Olha esse daqui, ó, de novo. É um simétrico também, ó. Botei o OH aqui, botei o OH aqui. Esse é o ácido benzoico e esse é o ácido benzoico, lembrando que é o ácido do benzeno. Então é o anidrido benzoico. Agora pode ser que existam anidridos de ácidos diferentes. Dois ácidos diferentes se misturaram e geraram anidrido. Não tem problema. Faço este de cima, ó. Cortei aqui. OH, OH. Tá? Vou apagar isso daqui, fazer do jeito melhor, só para... Como eu acabo deixando as anotações no PDF também, porque fica mais fácil para vocês irem acompanhando. Botei um OH aqui. Esse daqui é o ácido que? 1, 2, 3 de novo, ácido propanoico. E que ácido é esse? 1, 2. Esse é o ácido etanodioico.
Então esse vai ser o anidrido etanóico e propanóico, sempre respeitando a ordem alfabética nesse caso, tá? Quando a gente trata de nome aqui, aí a gente vai já para a ordem alfabética. Ou a gente pode usar anidrido acético. Lembra que o ácido acético também é aceito pelo IUPAC. A gente pode chamar de anidrido acético se ele for só de ácido acético ou etanóico, ou se tiver os dois. Pode ser anidrido acético e propanóico, que aí eu já sei de que ácidos eles vieram. Tá? Inclusive podem ser ácidos ramificados, que nem aqui nesse caso. OH. Tá? Partir aqui. Esse, de novo, é o ácido propanóico. 1, 2, 3, prop é de 3, ácido propanóico. Aqui vai ser 1, 2, 3, 4. Esse é o ácido 3-metil, que tem um metil no carbono 3, butanóico. Então, é o anidrido 3-metil-butanóico, lembrando que 3-metil-M vem na frente do P. É o anidrido 3-metil-butanóico e propanóico. Só cuidado para não falar ácido 3-metil-butanóico e ácido propanóico. Não é anidrido nesse caso. Ok? Obviamente, se eu reagir o anidrido com água, uma vez ele existindo, tá? Eu tenho um anidrido aqui, tá? Qualquer. Ele, para ser formado, voltando aqui, é uma reação de desidratação, ó, menos água. Agora, se eu colocar água de novo no sistema, se eu colocar a água de novo no sistema, a água vai agora hidrolisar, é uma hidrólise, ele vai hidrolisar isso daqui, e eu vou gerar os ácidos de novo, ó, RCOOH mais R', que é esse daqui, ó, COOH. A água volta aqui através desse hidrogênio e desidroxila a estrutura. Só para vocês saberem que o inverso acontece isso. E para acabar as funções oxigenadas, vamos falar dos ésteres. É o último que falta. E são de grande importância, principalmente quem é da área de alimentos. Os ésteres, ok, constituem grande parte das essências aromatizantes. Olha aqui que interessante. Eles são muito aromáticos. De frutos e flores utilizadas na indústria alimentícia, como o etanoato de pentila, que é o aroma da banana, tá? E o butanoato de etila, que é o aroma de abacaxi. Eles são ésteres e costumam ser fabricados pelas plantas, tá? Gerando aromas. Enfim, nós temos muitos ésteres sendo usados no estudo com aroma de frutas, né, com outros tipos de aromas que a gente vai ver. E o éster, ele é interessante que ele vem da reação, de novo, ele é como se fosse um derivado do ácido carboxílico. Porque ele é uma reação, ele é produto de reação química. De quem? De um ácido carboxílico. Olha aqui o ácido carboxílico de novo aparecendo, tá? Carbonila, C-O, ligado a OH. Mais um álcool ou fenol, lembrando que o fenol nada mais é do que um álcool ligado à estrutura de benzeno. Então é um álcool. Qualquer hidroxila alcoólica, o que é uma hidroxila alcoólica? É um OH que caracteriza o álcool ligado a um grupamento orgânico, ligado a carbono, direto. Então desse jeito nós temos uma hidroxila alcoólica. Quando a gente tem a reação de um ácido mais álcool, olha só, o OH do ácido, lembre sempre que o OH sai do ácido, vai reagir com o H do álcool, vai gerar água. É uma reação também de desidratação e é uma catálise em meio ácido ou básico. O pH neutro não funciona, eu preciso ter ácido ou base no meio para catalisar essa reação. Não vou falar de mecanismo de reação. Mecanismo de reação a gente vê alguns poucos mais lá na frente. Ok? A gente vê mais lá na frente. Quando nós estudamos algumas reações orgânicas, mas é muito para o final e mesmo assim o mais básico. Mas esse tipo de reação, que é a reação de esterificação, é a primeira reação orgânica que a gente tem contato na vida, no ensino médio. Óbvio que
aqueles que se interessarem na área exata, forem para a área de química, né, ou as derivadas da química, como farmácia, que é o meu caso, né, eu me licenciei, no caso, eu obtive, né, a minha licença para dar aula de química através de uma capacitação, mas a farmácia é uma área que tem muita química, mas obviamente depois fiz a parte toda, né, de capacitação aí, de certificação para poder dar aula de química, mas pode ser que você escolha a farmácia para estudar muita química. Tem outras disciplinas também em engenharia química, né, que são derivadas da química, que aí sim você vai estudar muitos tipos de reação orgânica. Química, por exemplo, lá no meu curso, a Química Orgânica 3 era só química de carbonilas, então a gente via todo tipo de química, de reação química com carbonilas. Aí os ácidos estavam inseridos nela, inclusive as reações de esterificação também. Esse é o primeiro contato. Tá? Então eu tenho aqui a hidroxila saindo do ácido carboxílico, reagindo com esse hidrogênio que está aqui. Ok? E aí eu vou gerar, tá? E aí vou fazer aqui de outra cor. O que a gente vai ter aqui? A gente vai ter a ponte entre esse oxigênio aqui, que vai permanecer. O oxigênio do álcool permanece na estrutura, que vai se ligar direto a esse carbono. Então, está aqui a ponte que eu estou falando para vocês. Então, como eu identifico um éster? Eu vou achar a carbonila. Essa é a parte, tá, que eu identifico um éster. Como? Eu tenho a carbonila ali e eu tenho que estar ciente que vou dividir assim, dessa forma, entre essa ligação da carbonila e o oxigênio. Essa parte daqui veio do ácido. Isso vai facilitar muito vocês. Essa parte daqui veio do álcool. Tá? Mas é isso. C-O, O, ligado a outro grupamento orgânico R', que tem outro grupamento orgânico. O R' veio do álcool. E o R é a cadeia que veio do ácido carboxílico. E água no final, que é uma reação de desidratação. Então, o nome dessa reação é reação de esterificação. Ok? Bom. Então, em suma, se eu colocar éster mais água e em um meio ácido básico, eu retomo, eu hidroliso o éster e retomo o meu ácido mais o álcool ou fenol. E isso está acontecendo no seu estômago agora, nesse momento. Não nesse momento, mas no momento que você ingere proteínas. Né? Quando a gente estudar as amidas, a gente vai ver que as amidas, elas são ésteres também. Só que são ésteres de amida, que ainda é um grupo que a gente vai ver. Que em vez de ter oxigênio, aqui tem nitrogênio. Ok? As ligações entre os aminoácidos da proteína, ou ligações peptídicas, são ligações de esterificação. Ou seja, o objetivo deles é romper essa ligação aqui para ir quebrando as proteínas. Tá? E é uma reação de hidrólise. A gente vai reagir com água. Perdão. Voltando à apresentação aqui que saiu. A gente vai ter a reação com água, tá, em meio ácido, porque por isso que o estômago tem um meio ácido, tem um pH muito baixo. Tá? Então ele vai gerar o ácido novamente, que é uma parte da proteína que está quebrada, e que é outra ponta da proteína que está quebrada, que é uma coisa chamada amina, que a gente vai ver. Por isso aminoácido, né? Os aminoácidos têm um grupo amina, né? E um grupo ácido carboxílico, que isso daí a gente, quando estudar função mista, né, mais para frente, a gente vai ver muitos aminoácidos. Mas enfim, só para ver que a reação de hidrólise de éster, no caso um éster amida, né, a gente está vendo o éster de ácido com álcool, mas existe ésteres de ácido com amina. Isso está sendo feito no seu estômago agora, nesse momento. É uma reação muito comum na natureza.
A nomenclatura é o seguinte, tá? De novo, vou repetir aquela regra do ácido carboxílico de origem, tá? Usando o ato. É a mesma regra do sal orgânico. Então eu tenho que identificar no meu éster da onde veio o ácido. Dou esse nome: etanoato, propanoato, pentanoato e por aí vai. D, agora eu vou colocar aqui um artigo de adição aqui, um pronome aditivo, D. Alguma coisa ato, D, alguma coisa A. Que alguma coisa é essa? Do álcool ou fenol de origem, eu vou dizer qual é o grupo radicalar dele. O que é isso, Eliezer? Lembra quando a gente começou a ver os grupos substituintes ou radicais para fazer a nomenclatura das ramificações? Metila, etila, propila e por aí vai. É isso. Ok? Temos aqui os principais grupos orgânicos substituintes: metil, etil, etenil, propil, isopropil, isopropenil. Por aí vai. Mesma coisa. Butil, secbutil, isobutil. Então vamos lá para os exemplos práticos. Olha só. Lembra que eu falei para cortar aqui, ó? Achei a carbonila. Achei o que caracteriza o meu grupo éster, ó. Aqui, ó. Cortei a carbonila. Eu sei que aqui veio do ácido e eu sei que aqui veio do álcool. Agora vamos desmembrar isso aqui, ó. Pode fazer dessa forma. CH3. Com o tempo vai ficando automático, tá, pessoal? COOH. Ele veio de que ácido? O ácido que tem 2 carbonos. 1, 2. Que é o ácido etanóico. Logo, etanoato. De quê? Aí, ele veio do álcool, né, do etanol, mas aí não... Como é que a gente não pode chamar aqui de etanoilo ou coisa do tipo? A gente tem que se basear no radical de 2 carbonos. Tá? A gente tem que olhar isso daqui. Nesse momento, tá? Vamos até melhorar aqui esse negócio. Vamos cortar aqui, ó. Apesar da gente saber que quebra aqui, vamos cortar aqui. Vamos emprestar esse oxigênio do álcool para cá. Fica mais fácil. Etila. Etila por quê? Ó? É o grupo etil de 2 carbonos. Ligado, como a gente enxerga como se fosse uma ramificação. Ok? Só que em vez de, quando a gente vai falar de ramificação, a gente fala 2-metil, 3-etil, 4-propil. Aqui, como ele está no final, a gente coloca o A no final. Então é o etanoato de etila, e eu também posso usar o termo acetato de etila. Inclusive é um solvente orgânico muito utilizado. Tá com cheiro bem forte. Lembrem-se que os ésteres são muito aromáticos, eles têm cheiro muito forte. Tá? Olha esse daqui, ó, de novo. Ó. Separei. Tô vendo que é um éster, ó. C dupla O, O e ligado a mais grupamentos orgânicos. É um éster. Esse é o ácido. Tá? Ácido 1, 2, 3 é o mesmo do exemplo anterior, né? Do grupamento anterior dos anidridos. 3-metilbutanóico. Se eu chamar ele de ácido, é o ácido 3-metilbutanóico. Então ele vai ser, né, aqui o 3-metilbutanoato de etila. De novo. Aqui, aquela famosa pegadinha da benzila e da fenila, tá? O ácido veio daqui, ó. Lembre-se que o ácido sempre quebra para onde está a carbonila. Veio do ácido propanóico, porque tem 3 carbonos. Então vai ser o propanoato. Isso daqui não é benzila, é o fenila. A gente chama de fenil radical, tá? Então é propanoato de fenila. Quem tiver dúvida, volta lá na aula de nomenclatura que eu falo dessa pegadinha aí para vocês. Algumas características dos ésteres, tá? Eles são bem aromáticos e costumam ser bem voláteis. Lembrando que aqui a gente, de novo, não tem a presença daquele hidrogênio para fazer ponte de hidrogênio. É uma química bem parecida com as cetonas. A gente tem as carbonilas que dão certa carga, tem esse oxigênio também, mas não tem a possibilidade entre eles de fazer aquelas pontes de hidrogênio. Então a gente tem uma interação de polo entre eles, tá? Que tornam, né, esses componentes
mais voláteis. Você vê que aqui o metanoato de etila, mesmo com 3 carbonos, né, a gente vê que o propanol, que é o álcool propílico, ele já é líquido, né? Por causa dessa presença das... A gente vê que o ácido carboxílico já às vezes já está indo até ficando viscoso, porque ele tem um hidrogênio ácido muito forte, que faz ponto de hidrogênio muito forte. Não é o caso aqui. O ponto de ebulição 54 é considerado até volátil, tá? Da mesma forma, o etanoato de metila também tem as características são bem parecidas, até porque eles são isômeros, né, que a gente pode ver aqui, mas a gente tem essas pequenas diferenças por causa da estrutura diferente deles aqui. Obviamente que à medida que o número de carbonos aumenta, né, o C4, a gente tem um aumento também da temperatura de ebulição, tá? São algumas características interessantes dos ésteres. E algumas aplicações, olha que interessante, eles são muito utilizados, como eu falei, como flavorizantes. Tá? Esse é um alimento para cão que é aromatizado, né, aqueles ossinhos, né, que eles gostam de roer, com flavorizante artificial, que normalmente é um éster. Tá? O nome dele é flavorizante porque vem do inglês flavor, que significa aroma. Tá? E grande parte, está escrito aqui, dos flavorizantes pertence ao grupo dos ésteres, como o etanoato de isopentila. Vamos começar a desenhar esses nomes aqui. Vamos fazer de cor diferente. Etanoato de isopentila. Vou botar aqui o número 1. Etanoato veio do ácido etanóico, ET, 2 carbonos. Então, né, vou desenhar em fórmulas de linhas dessa vez. Esse é o ácido etanóico. Tá? Carbono 1, carbono 2. Só que aqui, obviamente, como ele é um ácido, ele vai perder, né, o etanoato, né, ele vai ficar assim. E vou ligar a ele o grupamento isopentilo. O isopentila, tá? A gente não viu ele ainda, mas ele é assim, fazer os pontinhos aqui da ligação. Ele tem... isso, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Só que ele divide aqui, né? Ele tem uma ramificação aqui, um carbono terciário. Então é só eu ligar aqui esse grupo isopentila. Tá? Carbono 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse é o etanoato de isopentila, que tem aroma de banana, é o cheirinho da banana. Tá? Isso daqui é o isopentila ou isoamila, tá? O nome dele também pode ser usado isoamila. Ele veio do álcool isoamílico. Olha que interessante, o álcool isoamílico é esse daqui, o H, tá? É o 1, 2, 3, 4, é o 3-metilbutanol. Ele chama de álcool isoamílico. Então, esse é o odor da banana. Inclusive, o óleo de banana, ele é cheio disso aqui, aquele que você usa para diluir esmalte, o que a gente chama de óleo de banana. Temos o etanoato de octila. Olha só que interessante. Etanoato, de novo, 2 carbonos. Veio do ácido etanóico, ácido acético. Octila, então vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse é o etanoato de octila, que é o odor da laranja. Beleza? Aqui é o acetato de isopentila. É o aroma da laranja, outro éster. Também tem aromas de flores, como etanoato de benzila. Tá? Cuidado aqui, tá? Porque o etanoato de benzila não é o etanoato de fenila. O etanoato de benzila, etanoato, ele vai ter isso daqui, um carbono de ponte, tá? Então esse daqui é o aroma do jasmim. Eu tinha botado o número aqui, vou botar o número aqui também. 2, esse é o 2. Esse é o 1, esse é o 3.
Tá? Inclusive o jasmim, o cheiro de jasmim é muito característico. Ele é usado pelas flores do jasmim para polinização. E olha que interessante. Isso daqui é uma sinalização química. Tá? Tudo na natureza funciona com sinalização química. As plantas, elas emitem, né, substâncias para atrair os animais para polinizar. Só que olha só que interessante, a gente pode ver até aroma de algumas flores quando a gente chega muito perto, né? Nossa, flor cheirosa, mas você tem que chegar lá perto do nariz porque ela produz em muito pouca quantidade, porque os insetos têm o olfato muito mais apurado que o nosso. Agora, quando você lembra do jasmim, olha só que interessante, o jasmim começa a cheirar a que horas? Pergunta para a mãe de vocês, ou se você não conhece o jasmim, ele começa a cheirar à noite. E muito forte, que você sente a quilômetros de distância. Porque o polinizador do jasmim é o morcego, que é um mamífero, que também não tem o olfato tão apurado. Então ele precisa produzir quantidades maiores para a gente poder conseguir sentir isso. Olha que interessante a natureza. Mas são ésteres. Já o nonanoato de etila é o odor da rosa. Então aqui no 4 a gente tem o nonanoato de etila. Vamos fazer ele aqui. Nonanoato veio do ácido nonânico. Tá? Nonanóico, perdão. Falei besteira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nonanoato veio do ácido nonanóico de etila, com 2 carbonos aqui, que é o odor de rosa. Ok? E o que acontece? Para melhorar o hálito dos pets, eles botam aroma de menta, que também é um éster. Então, os ésteres estão muito associados a aromas, tá? Principalmente em frutas e flores e outros tipos de aplicações. Ok? E a gente tem como sintetizar quimicamente óleo de banana, né? O aroma de banana, etanol de etila tranquilo, basta até o álcool e o ácido proveniente reagir. Por isso que às vezes a gente vê aroma artificial. Tá? O aroma artificial, ele é sintetizado. Dá pra gente fazer isso numa boa em laboratório. Então, pessoal, terminamos as funções oxigenadas. Resumindo, vimos os álcoois, que tem uma hidroxila ligada ao átomo de carbono saturado. Então, já sabemos como são os álcoois. Os enóis, essa hidroxila vai estar no carbono insaturado, lembrando, é isso daqui, ó. Isso é um enol, tá? Que ele vem do processo tautomérico. Fenol é quando a hidroxila está ligada ao anel aromático. Os éteres, como o heteroátomo. Os aldeídos, já com carbonilo, os aldeídos, as cetonas, nós vimos. Os ácidos carboxílicos, lembrando as estruturas aldeída, carbonila ligada a hidrogênio. Usamos prefixo infixial, lembrando aqui a nomenclatura. As cetonas é a carbonila no meio da cadeia, ladeada, né, por grupamentos, né, de carbono e hidrogênio, que é o prefixo é ona, né, no álcool é ol, acabei não falando. Os ácidos carboxílicos, a gente tem o ácido alguma coisa óico, que é a carbonila agora ligada à hidroxila. E os derivados que vimos hoje, sal orgânico e anidrido. E no final os ésteres, que é a reação dos ácidos com álcool. Então, encerramos o maior grupo de todos, que são o grupo das funções oxigenadas. E vamos fazer algumas atividades aqui, né, só para a gente fixar. Alguns ésteres são utilizados como flavorizantes pela indústria de alimentos, como os citados a seguir. Butanoato de etila, que tem sabor de abacaxi. Acetato de pentila, que tem sabor de banana. Acetato de etila, que é sabor de maçã. Olha outros aqui, ó. O acetato de octila, que é o sabor de laranja. O metanoato de etila, que é de groselha. Acetato de propila, sabor de pera. São flavorizantes, às vezes, artificiais. Tá? Então, escreva a fórmula do acetato de propila. Tá? Acetato vem do ácido acético. Ato, sal, ácido acético, que é o ácido etanóico, que tem 2 carbonos. Então, CH3, C dupla O, O. Propila vem do grupo propil de 3 carbonos. Então, aqui temos um CH2, um CH2 e um CH3. Ou, se quiser fazer em fórmulas de átomos ocultos, é isso. Carbono 1, carbono 2, carbono 1, carbono 2. E
é isso daqui. É o acetato de propila. B. Equacione a reação entre ácido carboxílico e álcool que tem como produto o éster usado como essência de maçã. A essência de maçã é o acetato de etila. Acetato, de novo, vem do ácido acético, só que agora a gente vai escrever na forma de ácido, tá? CH3, COO, OH. Mas o álcool que está dele, se é etila, etil, 2 carbonos por causa do et. O álcool com 2 carbonos, tá? Vou desenhar aqui só ao contrário, para a gente enxergar melhor a reação. Mas é o etanol, álcool de cozinha. Então, peraí, Eliezer, você está dizendo para mim que se eu misturar ácido acético, vinagre, mais álcool, reagir, eu vou ter cheiro de maçã? Sim. Se você fizer uma reação controlada, o meio básico, fervendo ele, você vai gerar acetato de etila, só que não é tão fácil assim, não adianta usar vinagre, tá? Mas por quê? O vinagre é uma solução a 4%. 4% é muito pouco de ácido acético. O ideal seria usar com ácido acético puro. E isso daí a gente só vai ter em laboratório, então não adianta. Mas sim, a mesma coisa que está no vinagre, a mesma coisa que está no álcool 70 aí, se eu misturar, mas aí eu tenho que dar condições químicas, eu tenho que dar catalisador, aquecimento, condições propícias para gerar o aroma de maçã, que é o acetato de etila. Que é esse daqui, ó. A gente vai fazer aqui agora o acetato de etila, que é o CH3COO, O, CH2, CH3, porque eu uni, né? De novo, sai isso daqui, reage com esse hidrogênio, que nem a gente viu no exemplo, e gera água. Ok? C é dar os nomes, né? Então, ácido acético, ou ácido etanóico, tanto faz. Vou botar aqui embaixo, etanóico. Aqui, etanol. Ou álcool etílico, tanto faz. Geramos o acetato ou etanoato, tanto faz, de etila. Mais água. Ok? D. Quais são os ácidos carboxílicos e o álcool que reage formando o acetato de octila? Acetato de octila, ácido acético. É só ir pelo nome, ou ácido etanóico. E o álcool octílico ou octan 1-ol. Aqui nos ésteres a gente não entrou muito nesse detalhe, mas lembrando que o octanol, tá? Se a gente desenhar ele assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ele é o octan 1-ol, porque ele estaria no carbono 1 hidroxila, mas a gente pode ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, desenhei um a mais. Pronto. A gente pode ter o octan 2-ol. Lembrando que agora o carbono 1, esse daqui, a hidroxila está no carbono 2. Tá? Então isso é o objeto da letra E. Na reação de síntese da essência de laranja, o técnico químico responsável trocou inadvertidamente o octan 1-ol pelo octan 2-ol. Qual o nome do produto formado da reação do ácido etanóico com o octan 2-ol? Essa é um pouquinho mais complicada, porque a gente vai ter aqui o ácido etanóico, ok, que a gente já sabe. E agora, lembrando que o que vai reagir é o carbono 2. Então, o carbono 2, tá? Esse daqui que vai se ligar aqui. Então, ó, é o carbono 2. Tá? Então, aqui, do carbono 2 em seguida, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faltou um carbono aqui, desculpa. Pronto. Vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, porque esse daqui seria o sétimo. Então, aqui está... Vamos desenhar melhor isso aqui, ó.
1, 2, 3, 4, 5, 6. E tá? Esse é o carbono 2 que está aqui. Ó. Tá? Agora, esse carbono 1, ele tem que estar em algum lugar. Tá? E vai estar para cá. Porque é como se fosse isso daqui. Ó. Carbono 1. Deixa eu desenhar melhor aqui. Vamos lá. Tá? Fiz essa ligação para cá. Só que aqui eu vou ter um carbono, tá? Que esse é o carbono 1 original. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, faltou aqui 8. Tá? Então, o que acontece? Aqui, a gente agora vai ter um composto diferente do etanoato de octila. Aqui, ok? A gente vai ter o etanoato de 2-metiloctila ou de sec-octila. Tá? Mas não se preocupem, tá? A gente não vai trabalhar com essas questões de nomenclatura quando a gente vem de álcool secundário ou terciário. Ok, pessoal? Mas só para vocês verem que tem essa diferença de reação. Outra atividade. O poliéster, olha que interessante, agora eu sei que o poliéster quer dizer que são ésteres em polímero, ésteres ligados, um atrás do outro. Muito utilizado em tintas e vernizes como a fibra têxtil, é um polímero, estrutura na qual uma sequência molecular se repete muitas vezes. Tá? E ele pode ser obtido a partir da seguinte reação. Então a gente tem o ácido tereftálico, tá? Que ele é um benzeno com 2 carboxilas aqui, ó. 1, 2. E unidades na quantidades absurdas de etano 1,2-diol, que é isso daqui, que é um glicol, né, que nem a gente viu, que é um diálcool. E olha o que acontece de interessante. Tá? A gente vai ter essa hidroxila alcoólica ligando aqui e formando um éster. Mas sobrou uma outra hidroxila alcoólica para ligar com esse outro ponto de outra molécula de ácido tereftálico aqui. Tá? Então eu vou ter um COOH que vai fazer um éster aqui e tem um outro COOH aqui que vai reagir com outro etano 1,2-diol. E aí eu vou continuar isso daqui e fazer um polímero. Sempre com uma unidade de ácido, vai ser assim, ó. Um ácido tereftálico ligado a um etano 2-diol, ligado a um osso do ácido tereftálico, a outro etano. E isso quantas vezes eu quiser, porque eles têm terminais duplos de reação, como vocês podem ver aqui. Tá? E o nome disso é polietileno tereftalato. Porque esse daqui é o etileno glicol e esse é o ácido tereftálico. Então virou polietileno tereftalato. Porque tereftalato, porque o ácido ele fica com o nome de ato, que nós conhecemos como PET. Eis o plástico PET explicado para vocês quimicamente. Olha que interessante. E a presença dessas cadeias aromáticas dá forte resistência a esse polímero. E por esse motivo essas fibras não amassam tão facilmente. Tá? E o que caracteriza a potencialidade de reação do ácido tereftálico, nós já falamos, que é a presença de terminais duplos. Aqui vai se ligar com outro etano 1,2-diol. Tá? As extremidades reagem umas com as outras. Tá? E aí eu posso fazer... Toda reação de polimerização tem essa base. Por isso que tem N aqui, que isso vai se repetir. Ó, isso daqui é como se ciclizasse para cá de novo e a gente ficasse tendo loops dessa estrutura aqui. Tá? Então, essa é a estrutura do plástico PET usado nas garrafas que vocês conseguem. Tá? Agora vamos ver outra aqui. Ó. Leia as características descritas a seguir e indique quais são os 3 compostos orgânicos que representam. 1. Trata-se de hidrocarboneto saturado. Tá? Vamos ver aqui. Ó. É um álcool primário 2 e 3 ácidos monocarbonatos, uma questão de múltipla escolha. Já vamos eliminar.
1 é hidrocarboneto saturado. Prop2Eno é saturado? Não, ó. Eno é um alceno. Tem dupla ligação. Prop2Eno é isso daqui. Tá? Na verdade, está errado isso daqui na questão, mas tudo bem. Porque ele só pode ser prop, só pode ser propeno. Aqui, esse sempre vai ser um carbono 1. Depende de qualquer coisa. Mas passa, vamos passar. É o propeno. Pente 2Eno, talvez a intenção dele era botar pente 2Eno. Pente 2Eno é o penteno, mais esse. 1, 2, 3, 4, 5. Tá no carbono 1, 2. Então esse não é, muito menos o butio-eno, que seria esse daqui, né? Que são alcenos, são insaturados. Então só sobrou a A e a D, que tem pentano e butano, que são hidrocarbonetos saturados. Agora vamos lá, álcool primário, lembrando o que é um álcool primário. O álcool primário é aquele álcool que está ligado ao carbono primário, tipo etanol. O butan 1-ol. Agora o butan 2-ol, que é esse daqui, ó, lembrando aqui que esse seria o carbono 1, esse carbono 2, ele é um álcool secundário, porque esse carbono é um carbono secundário que está ligado a 2 carbonos. Esse é um carbono primário, butan 1-ol. Perdão. Acabei fazendo propan-ol, mas é o butão-ol que eu queria falar. Então, butan 2-ol não é álcool primário. Eliminamos já. Tá? Agora vamos ver a letra D. Propan 1-ol é. Olha o propan 1-ol aqui. Ó. Esse seria o carbono 1, esse o carbono 2, esse o carbono 3. Álcool primário aqui é um carbono primário que só está ligado a apenas um átomo de carbono. E trata-se de um ácido monocarboxílico, que é o ácido etanóico. Monocarboxílico quer dizer que ele só tem uma carboxílio, que é esse daqui. Ácido benzoico também seria. O propano dioico não é monocarboxílico, é dicarboxílico, ó, dioico. Perdão. Dioico, tem 2. Hexanoico até seria. Tá? Aqui, enfim, é a letra D. Para encerrar, uma questãozinha aí de vestibular, de concurso. O composto a seguir pela IUPAC chama-se, aí vem a pegadinha, muito cuidado. C6H5. Sempre que vocês verem isso, lembrem-se do benzeno. Vou desenhar o benzeno aqui. Benzeno ele vai ter aqui, subentende-se que tem um hidrogênio, tá, em cada um deles, tá? Porque temos que ter 4 ligações no carbono, como a gente viu lá na primeira aula. Ok? Então, ele é C6, que são 6 carbonos, H6. Se você vê isso daqui, C6H5, significa que eu eliminei um hidrogênio desse e isso está ligado em alguma cadeia. Então isso daqui é o radical o quê? Benzila? Não. Tá? O radical benzila, ele tem, tá, mais um carbono nele. Quando é só o anel aromático, é o fenila. Isso já é pegadinha, tá? Para vocês terem cuidado. Agora, vamos lá. Aqui, tá? Nós temos uma cadeia. Cuidado que muita gente aqui vai e bota isso como cadeia principal. Aí o negócio complica. Tá? Aí o negócio complica, porque você vai ter alguns problemas aqui. Porque você vai falar assim. Primeiro é achar o grupo funcional, que é um álcool. E segundo, entender quem é a cadeia principal. Porque se você chama isso daqui de cadeia principal, você está dizendo que isso daqui é uma ramificação. Tá? Ou vice-versa. E aqui, se você tiver o olho de lince legal, você vai ver que, na verdade, a única ramificação possível aqui seria essa. Mas espera aí. Por que esse daqui vai ser a ramificação? Sendo que ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos também. Como eu escolho aqui quem vai ser a ramificação? Então isso daqui é uma regrinha que eu falei para vocês que
pega muito, tá? Que a cadeia principal, presta atenção, é onde está o grupo funcional mais importante. E se você olhar aqui, o grupo funcional principal aqui, que eu vou colocar em outra cor aqui para ficar bem claro, é a hidroxila, é um álcool. E ela não está no fenil. O fenil aqui é uma pura ramificação. A cadeia principal vai ser aqui onde ela está colada. E ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então, isso daqui que vocês estão vendo ali é um hexanol. Olha só. Só que ele dobrou aqui esses carbonos para confundir você. Ele podia ter botado esse carbono para cá, esse carbono para cá, beleza. Cuidado, tá? Com esse tipo de questão. Então, agora, quem é o carbono 1? É o carbono mais perto do grupo funcional. Não é esse, é esse. Ó. Esse vai ser o carbono 1, esse o 2, esse o 3, 4, 5, 6. Porque se eu começasse ao contrário, ia ser 1, 2, 3, 4. Ia cair no carbono 4. A hidroxila, por regra, vai ficar no carbono 3. E o fenil também está no carbono 3. Então vai ser um 3-fenil, 3-hexanol, ainda está na regra antiga, ou hexan-3-ol. Tá? Essa é a resposta certa. Tem uma questão clássica também que às vezes cai, que é assim, ó. Olha só que legal. Olha isso daqui, que louco. Quando você olha isso daqui, tá, e pede assim, dê o nome dessa cadeia, você na hora já vai falar, a cadeia principal aqui é o benzeno. Tá? Então vai ser um, sei lá. Aí você tem algumas outras regras assim, tá? Que você chama desse de grupo principal. Esse daqui poderia ser um 2-oxo-benzeno, alguma coisa desse tipo, tá? Ou 2-hidroxil, 2-metil-hidroxilbenzeno. Tem gente que às vezes usa esse tipo de terminologia. Mas olha só a pegadinha aqui. A cadeia principal é essa. É no carbono que está o grupo funcional. Então, mesmo tendo só 2 carbonos, olha só que louco. Mesmo tendo só 2 carbonos, a cadeia principal é essa. Então, esse vai ser o fenil, ou 1-fenil, aqui a gente teria que numerar, né? 1-feniletanol. Olha que louco, o fenil aqui vai ser a ramificação mesmo sendo maior. Tá? Se fosse assim, ó. Agora, né, um outro exemplo. Agora o carbono 1 seria esse, o carbono 2. Esse é o 2, é o isômero. 2-feniletanol. Esse vira a cadeia principal, porque é nele que está a hidroxila. Ok? Muito cuidado com isso. Tá? Mais um aqui, para eliminar. Desculpa, acabou que eu quis dar bastante exercício agora, eu sei que às vezes a gente fica sem ver exercício e aí fica ruim para vocês praticarem. Do Enem essa. A produção mundial de alimentos poderia se reduzir a 40% do atual sem aplicação de controle sobre pragas agrícolas. Por outro lado, o uso frequente dos agrotóxicos pode causar contaminação em solo. As questões do Enem sempre são multidisciplinares, envolvem outros conceitos além só da química. Você tem que pescar o que tem de química aqui. Os biopesticidas, tais como a piretrina e coronopilina, têm sido uma alternativa à diminuição dos prejuízos econômicos. Aí mostra a estrutura delas. Identifica as funções orgânicas presentes simultaneamente nos estudos dos biopesticidas. Obviamente que teria uma questão de múltipla escolha. Estou mostrando aqui para ganhar tempo. Tá? Mas assim, as funções orgânicas, a gente está vendo uma cetona aqui, que tem carbonila. Primeiro vamos ver o que tem carbonila. Ligada a carbonos. Ó, carbonila, oxigênio, ligado a carbono. Tá? Então aqui é cetona. Aqui é éster. Ok? Olha só isso daqui. É um álcool.
porque tem só a hidroxila ligada a carbono. Outra cetona. E aqui, ó, carbonilo oxigênio ligada a carbono, outro éster. Então a resposta aqui seria cetona, éster, álcool. E se ele considerasse também, né, teriam aqui duplas ligações insaturadas, poderiam ser alcênio, mas normalmente eles se prestam nas funções principais. Tá? Que eu estou sem a parte de múltipla escolha aqui, então seria isso. Tem muito exercício desse de reconhecer função orgânica. Pratiquem, olhando assim. Com aquela tabelinha de resumo aqui, isso fica bem mais fácil para vocês irem enxergando. Então, gente, uma primeira atividade aí para esse bimestre, atividade para entrega individual. Vocês vão ler o quadro Por que o álcool afeta o seu comportamento na página 100. Tá? Uma leitura bem interessante. Vale a pena ler com calma aqui, tentar entender. E responder as questões propostas em no máximo 2 páginas. Aquele mesmo esqueminha de sempre. Se quiser fazer à mão, pode fazer à mão, não tem problema. E encerramos por hoje. Tá? São as nossas referências. Encerramos o capítulo 4. Agora a gente já vai começar a ver as funções nitrogenadas na próxima aula. E obrigado pela atenção. Não esqueça de acessar lá o nosso material, Google Classroom, SIGA para acompanhar as atividades, né? Na verdade, eu nem estou botando muita coisa no SIGA porque ainda está meio complicado lá. Mas no Google Classroom está tudo atualizadinho. Então, se tiverem dúvidas, podem entrar em contato comigo e tentem aí continuar praticando, fazendo exercícios. É muito importante para vocês, ainda mais quem está focando em fazer concurso esse ano. Ok? Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.